Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Roper. Dessa vez nós vamos falar um pouco mais aqui, não só sobre o mercado, mas aproveitando para fazer o lançamento da nossa publicação, Análise Setorial da Educação Superior Brasil, na sua 12ª edição. Eu sou um dos coordenadores do projeto todo e aqui a gente vai procurar trazer para vocês hoje, além dessa configuração da estrutura, do que nós estamos vendo e entendendo como configuração de mercado Brasil, também a própria estrutura do documento da análise setorial, que é praticamente uma obra que contempla aí diversos outros consultores, autores em relação a essa temática. Quem está com o material nosso aí, eu vou estar usando já aqui, pessoal, essa estrutura de apresentação. Eu acho que um primeiro contexto interessante a gente trazer aqui, que praticamente nós temos essa configuração de autores da análise setorial esse ano, tá? Temos alguns convidados, referente muitas vezes a parcerias que a Roper tem com a parte de pesquisas, ou então, de alguma forma, é uma pessoa reconhecida notoriamente aí no domínio daquele conteúdo específico. Então, nós temos esses autores hoje. Nessa configuração de estrutura de capítulos, a análise setorial esse ano ela tem 10 capítulos, tá? Nós vamos fazer uma estrutura onde praticamente, quando a gente for começar a trabalhar com o primeiro capítulo aqui, que é a educação superior, de uma maneira geral presencial, tá? A gente vai começar a configurar um olhar sobre o mercado, sobre essa estrutura mercadológica Brasil hoje, de tal forma que eu consiga trazer elementos quantitativos e também qualitativos. E é interessante quando a gente começar a falar um pouco dessa publicação nossa, entendermos que eu não estou falando ou trazendo aqui uma publicação que versa simplesmente sobre os grandes números ou os números que normalmente são as bases consolidadas do censo, tá? Não é isso. A gente tem praticamente 70% da análise hoje dessa publicação referenciada ou de alguma forma argumentada sobre pesquisas Roper, ou uma pesquisa ou alguma condição específica que a Roper de alguma forma sobre este conteúdo, ele é de um contexto inédito. Então tem uma configuração aqui de praticamente 30%, se a gente fosse entender aí, que são de base de dados que não são necessariamente só da Roper, que são bases de dados comuns. Então a gente procura sempre diferenciar nesse contexto, que eu acho que é aí que a gente começa a ganhar um olhar um pouco mais específico, mais requintado, mais refinado e mais preciso sobre o mercado educacional, tá? Então eu vou procurar trazer para vocês aqui, obviamente a gente não vai se aprofundar de uma maneira muito ostensiva dentro dos capítulos, mas a ideia é trazer uma estrutura de mercado educacional para vocês, de leitura de cenário, mas também contribuir para que vocês entendam o que essa configuração dos capítulos trazem para vocês. O primeiro capítulo aqui, quando a gente traz essa panorâmica de números e perspectivas, praticamente quando a gente for fazer esse olhar, eu estou falando de um olhar mais voltado ao mercado presencial. E eu acho que aqui o que é interessante a gente começar a delinear, trazer para vocês, é uma configuração por porte de instituições de ensino. Já a gente vai falar sobre a vazão, sobre a demanda de matrículas, mas é interessante a gente entender que praticamente com a referência de 2017, que ainda são as minhas mais atuais informações do censo, a gente tem praticamente no total 2.152 IES privadas, tá? Desse total aí, complementando esse total aí para 2.448 IES, a gente tem praticamente quase 300 que é a esfera pública. E é óbvio, nesse contexto de atendimento, vamos pensar assim, dessas 2.152 IES privadas, praticamente elas atendem 75% das matrículas hoje no cenário de graduação, tá? Tanto presencial quanto EAD. Mas o que é interessante a gente observar? No final de 2017, a gente começou a ganhar uma configuração nova, essa estrutura, com algumas deliberações do MEC. E com essa condição, houve uma certa agilidade na hora de você solicitar o credenciamento de uma IES. Então nós temos aqui como referência 2018, aí, setembro de 2018, mais 392 IES, de uma certa forma, já prontas, registradas no sistema EMEC. Isso quer dizer que, olha só, a gente está saindo de um patamar de 2.152, podendo crescer ainda quase 400 IES novas, tá? É óbvio que quando a gente está fazendo essa consideração aqui, não quer dizer que essas 400 novas IES, elas entram de uma maneira muito imediata no segmento, na atuação do mercado. Mas já é algo que nos deve chamar a atenção quando eu me proponho a entender o meu mercado local, tá? A configuração de onde a minha instituição de ensino está. Ou seja, eu como gestor, nesse caso, ficaria muito intrigado e muito esperto para saber quais são as novas configurações do meu mercado, pensando em entrantes. E não necessariamente ainda, eu estou falando de grandes consolidadores, que a gente vai ver nessa sequência também, tá?
Então eu acho que nesse contexto de grandes números, uma coisa é entender essa quantidade de novas IEs, a outra é entendermos, para vocês terem uma referência aqui, é a configuração da quantidade de IEs por porte. Então, olha, menos de 500 alunos e até 1.000 alunos, nós praticamente temos no Brasil hoje 62% de todo o total dessas IEs, dessas 2.152 IEs. E é interessante que esse 62%, ele detém em média quase 10% do share, ou seja, das matrículas. Logo, a gente tem essa configuração toda aqui, olha, de acima de 1.001 até uma configuração de quase 15.000 IEs aí, com um total de quase 90% de todo o share. Ou seja, eu tenho uma concentração pequena numa grande quantidade de IEs de pequeno porte. Isso, para a gente, ele tem uma configuração de cenário de matrículas, de cenário mercadológico muito interessante, tá? A gente vai abordar um pouquinho melhor isso no EAD, no capítulo do EAD. Mas talvez o que mais me chame a atenção, que eu gostaria de ressaltar aqui nessa configuração, e não é só porque é no capítulo número 1, não, é porque a gente hoje vivencia uma configuração de mercado muito diferenciada. Não só essa questão de restrição de FIES em 2015, mas também a questão da crise econômica, que ainda, de uma certa forma, a gente sente esse impacto, principalmente no mercado presencial, ela ainda é algo que tira, vamos pensar assim, o espaço mental dos gestores quando a gente pensa não só na manutenção, mas também na captação de matrículas ou de ingressantes. Ou seja, o mercado, de alguma forma, hoje, ele não tem mais a mesma configuração da qual a gente tinha há 3, 4 ciclos. Tá? Não dá mais para pensar nessa condição. Hoje eu tenho uma agressividade mercadológica muito maior, eu tenho players muito mais qualificados, e quando não estão mais qualificados, estão buscando essa qualificação. Estou falando de qualificação do ponto de vista de gestão. Então, logo, essa questão que eu trouxe para vocês aqui, eu fiz questão de deixar enfático, o mercado educacional mudou e vai continuar mudando ainda mais. Isso é notório, isso é factível para a gente. Tá? E o interessante é que não haverá espaço para instituições de ensino que ainda se preservam na condição desse amadorismo. Amadorismo no sentido da gestão, tá ok? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente gostaria de sintetizar quando eu olho a análise setorial de uma forma ampla, tá? Isso é uma visão que a gente está tendo hoje mais refinada e mais elaborada. Os estudos que a gente realizava há 5 ciclos, 4 ciclos, não podem ser os mesmos hoje na hora de realizar em 2019 uma avaliação de mercado. Por quê? O mercado está, de uma certa forma, mais elaborado, mais competitivo. Tá? Então, acho que esse é algo que chama bastante atenção para que um gestor possa realmente ficar atento à configuração do seu mercado local. Um outro elemento que chama atenção é quando a gente começa a trabalhar com as taxas de cobertura, tanto líquida quanto as taxas de cobertura, vamos chamar aqui de taxa bruta de matrícula. É óbvio que quando a gente começa a comparar países similares, a gente vai observar que o Brasil ainda, mesmo numa condição de estagnação, a gente encontra uma taxa pequena, 34,6 é uma taxa pequena, enquanto o Plano Nacional de Educação, ele buscava atender aí a questão de 50%. Mas o que significa isso então? Uma taxa de 34,6, falando que o mercado não está, principalmente presencial, não está numa evolução como deveria. Isso quer dizer que existe uma possibilidade, de uma condição de ampliação de mercado. Sim, existe uma demanda para isso. Quando eu preciso aumentar as taxas de cobertura, ou seja, eu preciso ter mais, quando eu olho a população Brasil, uma melhor qualificação dessa população e fazendo uso da graduação, ou seja, do ensino superior. Porém, eu não tenho um ambiente ainda propício para isso nesse momento, nessa cronologia. Então, é isso que mais nos chamou a atenção. Nós vivemos um momento da qual ele não favorece a isso, mas nós sabemos que existe uma necessidade e um espaço para tal crescimento, porque a nossa taxa ainda é muito baixa, tanto a líquida, a taxa de escolarização, 23,2%, que preconiza aí o censo para 2024 numa condição de 33%. Então, essa configuração nos sinaliza, olha, a longo prazo eu preciso rever de alguma forma, governamental ou não, essa estrutura, ela tem que ser remanejada, tem que ser ventilada alguma condição nova para que a gente tenha uma ampliação desses atendimentos. Então, fica essa condição para olhar estratégico de futuro. Eu preciso ter realmente algum movimento nesse sentido. Porém, a nossa configuração hoje ela é mais complexa, quando eu falo principalmente do presencial. E aí a gente vai para o slide 2 aqui. Por favor, o slide 2. Nessa configuração do slide 2, a gente vai observar aqui algumas características. Aqui eu já estou trazendo para vocês um recorte que eu achei muito peculiar e interessante, que é o seguinte.
Vamos chamar de CAGR aqui, praticamente aquela taxa, é uma taxa de crescimento num dado ciclo, tá? Que ela não cresce linearmente. Da maneira mais simples possível seria isso. A gente está recortando aqui uma sequência de tempo antes de 2014, que nós tínhamos ali toda uma questão de estrutura, até econômica um pouco melhor, bem melhor do que a gente tinha agora, mas tínhamos um atendimento FIES também. E após 2014, até de 15 a 17. Comparar esses dois ciclos é interessante porque a gente vai observar que o impacto em 2015 ele foi notório em diversos sentidos, tá? Então, observa só essa condição aqui, olha, até 2014, a taxa de matrícula da graduação presencial, ela crescia uma taxa de 4%. Olha o que acontece quando eu vou agora para ciclo depois de 2015, ela decresce a uma taxa de referência aí a 1,7 negativo, ela decresce mesmo. Quando a gente começa a trabalhar com o decrescimento que seja ano a ano, a gente vai observar que 2017 sinalizou alguma mudança um pouquinho menor ali, alguma coisa nesse sentido, mas nós não entendemos ainda que isso seja uma mudança significativa, não é talvez ali a virada de mesa. Por quê? Eu estou falando de dados de censo de 2017 e a gente tem ainda censo 2018, que a gente começa a configurar essa base ainda até novembro, a gente recebe essas informações, com um histórico de captação que não foi muito bom, tá? E 2019 também não se mostrou tão forte assim em mudança. Então é muito provável encontrarmos para 2018 e 2019 um cenário complexo de captação. É fácil entender essa realidade para quem está no processo do dia a dia de uma instituição de ensino, tá? Então aqui eu acho que o que é mais interessante a gente observar é que essa curvatura, então, a gente não percebe ainda que foi aquele ponto de inflexão total. A gente precisa de mais alguns ciclos para podermos avaliar melhor essa questão. E aí uma outra condição que eu quero trazer para vocês aqui. Toda vez que vocês virem esse selinho aqui, olha, esse selinho significa que no capítulo ou naquele contexto ali existe uma informação nova, tá? Referenciada a uma pesquisa Roper, é alguma informação que nós praticamente aqui configuramos numa questão de ser inédita. Então é uma pesquisa ou é um trabalho Roper ou então de alguma forma é uma conjectura nossa em relação a um cenário que até então não havia sido trabalhado. E notoriamente nós acompanhamos o cenário da configuração de precificação Brasil e aí dos cursos presenciais e aqui eu trago para vocês essa referência, olha. Até parece brincadeira, né? 799,99. Não é preço de promoção, mas é reflexo de uma grande estratégia, muitas vezes equivocada, de promocionamento sim, tá? O que nós vamos encontrar aqui nessa estrutura desse capítulo? A gente versa um pouco mais sobre essa configuração. O autor traz esses elementos aí, que a gente entrou numa configuração de 2017, 18 e 19 de uma dificuldade maior na captação de ingressantes e uma briga muito forte por transferências, matrículas por transferência. Isso deixou muito acirrado o mercado, ou seja, a briga de preço realmente aconteceu e acontece. Então a estratégia de promocionamento, que vai bem além da configuração daqueles descontos de pontualidade e tudo, elas ficaram de uma maneira muito extensiva. E em muitos casos isso se configurou de uma forma tão pejorativa e até negativa a certo ponto para aquele mercado local, que as instituições perderam seu referencial de posicionamento estratégico. É isso mesmo, a instituição já não se configurava mais numa condição de entender se ela era uma top premium ou se ela era mais escala. Ela entra numa condição de conjectura de mercado, de fazer um promocionamento como a concorrência está fazendo, que ela, de uma forma inadequada, ela faz as promoções e perde a sua referência interna. Ou seja, aquele curso que eu tinha uma referência como sendo uma unidade de negócio, ele começa a ter um comprometimento muito maior do que deveria, tá? Então, são ações, muitas vezes, que a gestão faz correndo riscos, tá? Por diversas pressões, mas, infelizmente, é o que a gente continua observando ainda em 2019. A gente vai ver isso muito notório ainda na EAD, tá? Que praticamente, se a gente observar essa composição de capítulo 1 e capítulo 2, onde a gente traz os dois cenários, a EAD foi o que segurou a estrutura de crescimento Brasil ainda, mas a questão da promoção ali dentro também, a estratégia de promoção, ela ficou muito ostensiva, tá? Bom, aqui eu acho que um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção são esses dois cursos aqui, olha. Direito e Administração. É claro que na análise setorial vocês vão encontrar ali diversos ranqueamentos, vocês vão encontrar ali top 30, top 60 de cursos mais demandados, não só com a evolução de Share Brasil, mas também com a precificação, que é a pesquisa que a gente traz. Mas o que é interessante observar aqui é Direito e Administração, porque a administração vem notoriamente caindo matrículas do presencial
E de uma certa forma esse público está muito sensibilizado para ir para o EAD. E é o que está acontecendo também quando a gente olha para o número de EAD, de matrículas para a ADM, para o curso de administração. E notoriamente direito, é óbvio que é um dos cursos que é mais demandados no Brasil, e há uma grande quantidade mesmo, nos chama a atenção uma possibilidade de ir até uma condição que aí o gestor tem que avaliar muito bem. Imagina numa configuração de cenário prospectivo, esse curso, de uma certa forma, ser liberado numa configuração de portfólio de EAD. O que poderia acontecer com o curso mais demandado no Brasil? Então, eu acho que é um elemento aí que a gente aborda no capítulo, não só em um capítulo, em vários aqui, mas que eu acho que deve ficar muito pertinente ao espaço mental dos gestores da instituição de ensino. Eu tenho que estar pronto porque tem muitas instituições, muitos players no mercado que estão prontos para essa ação, tá? Numa configuração possível dessa, eles estão prontos para atuar num portfólio de EAD, considerando o curso de Direito. Eu acho que isso é um elemento que chama a atenção, que as pessoas, que os gestores têm que ficar realmente olhando com mais cuidado. Nesse capítulo 1, a gente, para entender um pouco mais essa estrutura, aqui eu não vou trazer nenhuma prospectiva, a longo prazo pelo menos, eu acho que é interessante a gente observar esses principais pontos aqui, olha. A gente tem uma questão que eu trago no capítulo ali também, que é a exposição dos FIES. Tem um recorte de informações que muitas vezes vocês vão encontrar nos anexos da análise setorial, que é um recorte de informações que traz referência ao mercado, não só regional, do ponto de vista de regiões do Brasil, mas também pelo Estado. Isso é interessante, muitas vezes, uma instituição de ensino, ela balizar o comportamento do seu mercado local, sob a ótica de uma estrutura de um mercado regional, tá? Sobre o mercado nacional e o mercado estadual. É uma espécie de análise por ascendência de mercados. Então é interessante saber se naquele mercado local ali, que a gente chama de normalmente região de abrangência, há uma expansão ou uma retração frente ao mercado estadual ou então ao mercado regional, tá? Então eu acho que aí é uma configuração de informações que nós trazemos na análise setorial, que ela vai um pouco além do estratégico, é uma configuração de informações de base, que o gestor ou então a equipe de inteligência competitiva da IES pode estar usando isso como uma referência muito mais específica e calçada na sua região de abrangência. Então, o capítulo número 1, a gente procura trazer essa panorâmica total. Obviamente, ali eu vou trazer para vocês as referências de cenários, e aí eu estou falando de cenários de projeção de números de matrículas, tanto para o presencial, somente para o EAD, e a configuração dos dois num ciclo de até 5 anos. Tá? Então, a gente fecha o capítulo trazendo essas prospectivas e essa configuração de matrículas. A gente entra numa sequência que é até de uma certa forma muito similar à estrutura do mercado em relação à EAD e a notoriedade, a importância do EAD como uma estratégia de negócio, uma estratégia competitiva hoje, ela se faz muito mais relevante do que se fazia há 5 ciclos ou há 10 ciclos que seja. Tá? E aqui a gente pode entender um pouco mais essa configuração. Hoje, se eu pegar o mercado total, a estrutura tanto do presencial quanto do EAD, e somar essa estrutura, eu praticamente quase que tenho um crescimento mínimo ali. Eu só não tenho um decrescimento muito maior aí, porque realmente quando eu observo aqui, olha, essa estrutura de ingressantes na EAD foi a única que eu tive um valor significativo. Eu estou falando de quase 1 milhão de ingressantes na EAD. E isso chama muita atenção, porque muitas vezes a entrada de um player na EAD, necessariamente, ela não precisa se configurar numa estratégia da competitividade daquele local. Muitas vezes a instituição, como a gente acabou apresentando antes, 62% até 1.000 matrículas, ela não consegue fazer uma entrada nesse contexto. Então, existe um caminho natural para isso, que é você dominar os 20% necessariamente do presencial ou disponível no presencial numa modalidade à distância e numa possibilidade maior que a gente já tem agora, dependendo dos indicadores de qualidade, é óbvio, é caminhar para o 40%. Então, esse é o caminho mais natural para se fazer uma entrada na EAD. É claro que quando a gente fala de fazer essa representatividade no mercado local da EAD, existem diversas estratégias, diversas condições, até mercadológicas, para se fazer isso. É óbvio que quando a instituição vai para uma caminhada dessa, ela tem que saber muito bem qual é a configuração do seu mercado local. Então, eu acho que aqui a principal chamada de atenção é: entenda a composição do seu mercado local, entenda se eu tenho consolidadores, se eu tenho grandes grupos, e se esses grandes grupos já estão configurados nesse mercado ou não. Tá? Um grande grupo hoje ele pode chegar no mercado local e não apresentar um EAD 100% online. Ele pode apresentar uma configuração de EAD nessa estrutura aqui. Olha só, para vocês terem uma referência aqui. Essa é a pesquisa de preço nossa referente ao cenário EAD. Olha que interessante isso aqui.
Eu estou falando que praticamente a minha pesquisa ela foi do valor mínimo de R$ 90 a oferta do EAD, praticamente 100% online, até um valor máximo de R$ 304. O valor de referência mediano aqui dos valores é R$ 259,90 ou R$ 260. O que estou querendo dizer é o seguinte aqui, estatisticamente o R$ 260 significa que 50% de toda a oferta no cenário Brasil de portfólio de cursos em EAD estão com um valor de até R$ 260. Tá? Ou seja, eu estou falando que de 90 até 210 eu tenho 25% da oferta aqui. E o mais interessante, olha só como isso pode impactar no teu mercado local. Aqui é só uma estrutura de outliers, mas só para a gente entender o seguinte, acima de R$ 444,82 até R$ 1.200, aqui R$ 1.400, a gente encontra um segmento, tá, de oferta que praticamente ele se configura numa condição de cursos semipresenciais, certo? Numa condição de um superpolo, é uma estratégia de um grande player em EAD, em determinada região, onde praticamente eu vou sensibilizar muito meu aluno, meu prospect do presencial para essa condição de atuação no EAD. Então, é óbvio que quando eu começo a olhar essas duas estruturas, eu estou começando já a perceber uma complementariedade desses dois mercados. E eu acho que isso que é interessante. Então, hoje, não contemplar uma ação estratégica em EAD para a sua estratégia de mercado é algo realmente que fica um pouco mais complicado. Então, nesse capítulo, a gente traz essa estrutura de uma maneira muito bem desenhada. E não só isso, a gente configura também, nessa condição aqui, uma estrutura que eu possa só observar essa situação, gente. Dá uma olhada aqui. Eu peguei os top 5 cursos aqui. É claro que vocês vão encontrar o top 30 na análise setorial. Eu peguei 5 aqui. Os 5 cursos mais demandados do Brasil no EAD, eles detêm isso aqui em ingressantes, sales share, ingressantes, tá? Por processo seletivo. Praticamente 50%, ou seja, 50% de toda a condição da entrada de alunos EAD, eles estão em 5 cursos: pedagogia, administração, ciências contábeis, gestão de recursos humanos e educação física. E engraçado que quando eu vou olhar matrícula ou sales share, eu estou falando de quase 57%. Então, todo o portfólio que você espalha além dos 5 cursos, eles são complementares a esses percentuais que eu passei para vocês aqui, tá? Um elemento mais interessante observar que nesse capítulo o autor ele consegue configurar e trazer para a gente o nível de competitividade e a gente ranqueia quem são esses competidores, top 30, tá? Traz ali a evolução histórica dessa configuração, mostrando principalmente que para cada uma dessas segmentações eu vou encontrar um nível de dificuldade sim. Ou seja, eu tenho grandes players no Brasil em relação ao EAD que sofrem mais ou menos dificuldade dependendo da sua profissionalização na atividade fim. Tá? Eu tenho entrantes da EAD que, em alguns casos, por características estratégicas e também de mercado local, estão tendo melhores resultados que outros. Mas, de uma maneira geral, a gente sabe que, mesmo essa estrutura da EAD, ela tende a um crescimento sim, mas também existe um ponto de equilíbrio para essa condição. Tá? Eu acho que aí eu não vou trazer muitos elementos aqui, eu gostaria que vocês aprofundassem isso depois, obviamente na leitura do capítulo, mas que é uma configuração de que quando eu encontrar um movimento ascendente de crescimento da matrícula no presencial, pode ser que eu tenha a inflexão das curvas aí com o crescimento da EAD. Então, tem aí uma condição para vocês avaliarem no conteúdo nosso aí, tá bom? Mas vamos avançando aqui, porque eu quero apresentar a sequência dos capítulos, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu avançar a minha tela. Nesse capítulo em especial, nessa publicação em especial, a gente deixamos para fazer nessa publicação de 2019 e fomos muito felizes em relação a isso, porque a gente pegou todas as nossas bases que nós havíamos feito em relação a estudos de preço e a nossa consultora, a nossa analista de mercado, ela acabou fazendo uma avaliação, um estudo sobre a precificação da educação superior, não só do ponto de vista presencial, como também EAD, mas em referência ao histórico de informações, tá? Então, eu acho que não conheço nenhuma pesquisa nova nesse sentido, tá? E aí a gente consegue fazer isso de um recorte muito específico e a gente começa de uma maneira muito tranquila e até interessante começar a tangibilizar essas informações, que é configurar isso com essa estrutura aqui, ó, de posicionamento estratégico. Muitas instituições que têm um posicionamento premium ou de conveniência, tá? Elas começaram e devem, obviamente, fazer de um nível de coerência específico uma precificação. Elas devem calibrar suas regras de preço quando a gestão é profissional, gente. Quando a gestão é profissional, ela consegue fazer isso, tá?
Quando não, a gente vê aquele marasmo e aquela complexidade em mercados menores, em alguns casos até maiores também, onde se perde essa referência, onde o gestor, tanto do ponto de vista de estratégia, quanto até a questão de orientação para uma equipe de marketing e de inteligência, ele se perde em relação à coerência entre o seu posicionamento e a sua régua de preço. E aí a gente começa a observar um portfólio específico. Então, aqui a autora do capítulo ela trouxe para a gente esse recorte. E claro, a gente tinha que trazer aqui alguns cursos mais demandados, ou seja, a nossa vaca leiteira, não é? E a gente tem aqui os cursos de medicina veterinária, odonto, direito, engenharia. Esses cursos aqui foram segmentados e fomos trazendo aqui numa evolução histórica de números em gráficos box plot dessa maneira aqui, onde a gente consegue configurar onde está os 75% dos cursos mais caros. Olha aqui, cenário Brasil sem medicina, tá? 780, praticamente 800 até 1098. Os de 50 a 75% os mais caros. Então, nessa estrutura aqui, olha, de quantificar em quartis, essa configuração de precificação, a gente faz para um segmento de portfólios de curso, no presencial e no EAD. Então, esse é um capítulo muito interessante para você se debruçar e entender se a sua configuração de precificação voltada à estratégia está adequada. Então, nessa configuração também, a autora traz uma avaliação de cenário prospectivo, onde muitas ações equivocadas referente à precificação, elas foram realizadas. E isso é muito interessante. Tá? Avançando um pouquinho ainda, aí a gente tem uma configuração do ponto de vista de estratégia, de entender o nível de maturidade de uma instituição de ensino. Inevitavelmente a gente tem que falar da parte financeira. Então, também é uma outra pesquisa Roper. Aqui nós tivemos um grande parceiro, o Financias, e aqui a gente realizou em 2018 uma pesquisa durante um ciclo de tempo aí, também de alguns eventos do Financias, sobre indicadores da gestão financeira das instituições privadas no Brasil. E o interessante é que quando a gente coleta essa massa de dados, quando o autor avalia essa estrutura de dados, eu não vou trazer, obviamente, aqui, até porque o nosso tempo é muito curto, mas eu vou trazer algumas referências aqui. A gente vai numa avaliação que ela vai configurar aqui a estrutura dessas respostas quando uma instituição possui fins lucrativos ou não, quando eu estou falando de uma instituição que ela é um centro universitário, quando é uma universidade, ou então quando é uma isolada. Para essas configurações de resposta, eu vou encontrar parâmetros, eu vou encontrar indicadores financeiros. Essa também, de novo, é uma condição nova que a gente está trazendo nessa estrutura da análise setorial. A gente deve continuar fazendo essa segmentação de pesquisas ainda, mas é muito interessante observar esse comportamento geral. E o autor consegue trazer para a gente aqui, de uma maneira muito interessante no final, qual é o nível de maturidade quando a gente olha essa amostragem pela pesquisa do cenário mercadológico brasileiro, quando o enfoque é a questão da infraestrutura financeira da instituição. Tá? Então, aqui só para vocês terem uma referência, só um dos tópicos é a questão do promocionamento, a distribuição da faixa percentual de descontos concedidos. Olha só a configuração que nós temos de 11% a 20%. 23% praticamente a 16%, quando eu estou falando de com fins e sem fins de lucro. Isso daqui praticamente deve ser repercussão do momento que nós estamos vivendo, além de 2015. Talvez se essa pesquisa fosse realizada na sequência de 2012, 2013, esse gráfico fosse bem diferente. A concentração deveria estar bem mais próxima a essa estrutura de menos de 5% até 10% de desconto. Então, ou seja, de novo começa com o capítulo anterior a corroborar ali a estrutura da promoção, da precificação estratégica. Então, nesse contexto, obviamente, eu tenho instituições que estão com mais ou com menor dificuldade de estratégia para poder fazer esse gerenciamento mercadológico. Tá? Então, esse capítulo ele vai trazer essa condição e, inclusive, o nível de maturidade que a gente vai encontrar quando uma instituição promove auditoria externa, quando ela faz aqui a sua referência à inadimplência, controle orçamentário. Então, são dimensões que o autor procura trazer nessa configuração aqui para a gente começar a entender o nível de maturidade que a estrutura hoje mercadológica do Brasil em relação à educação presencial e também EAD, claro, ela está configurada. Tá? Obviamente, falar do mercado hoje educacional do Brasil, não tem como eu não mencionar a configuração dos 12 grandes grupos educacionais.
Se vocês observarem, vocês vão encontrar o selinho de novo aqui, né? E não é à toa, porque a Roper estuda esses 12 grandes grupos, que hoje 12, né? Mas há uma década e meia, nós tínhamos um número bem maior, eram quase 20, chegando a 20 grandes grupos. E o movimento da consolidação, ele promove esse agrupamento, essa estrutura, o próprio conceito de consolidação. Mas o que é interessante aqui é que o autor, nessa estrutura, ele propõe, ele avalia essa sequência histórica, tá? Então a gente faz uma avaliação de estrutura de quanto eu estou falando, não só de share, de matrículas, quando eu estou falando também de comportamento por FIES, de estrutura de ingressantes, em dois grupos. Grupo dos consolidadores, ou seja, da atuação desses 12 grupos, que juntos, para vocês terem uma referência de Market Share Brasil, eles têm quase 40%, ou seja, estou falando de 38%, 37,8% de receita líquida. Quando eu falo de share, quase 46%, tá? Vamos pensar assim, quase metade do cenário da configuração de matrículas Brasil são pertencentes a 12 grandes grupos. Óbvio que existem diversos outros grupos educacionais, tá? Aqui a gente está falando de grupos consolidadores que atendem uma premissa Roper de trabalho, de desenvoltura no cenário estratégico nacional. Então, nessa configuração, a gente vai encontrar o autor trazendo aqui algumas possibilidades, algumas inferências, ou seja, as perspectivas para esses grupos aí. E é muito comum a gente começar a encontrar uma certa inovação nesse comportamento. Quando a gente encontra, por exemplo, um grupo de uma segmentação agora voltada a instituições de saúde, por exemplo, tá? Nós não vimos isso há 4 ciclos, há 4 anos. Hoje a gente começa a encontrar essa configuração. Então tem muita coisa que o próprio mercado, por uma questão de necessidade e até de resposta, naturalmente começa a ter essa inovação nessa configuração. E se a gente for olhar também a configuração hoje desse mercado, praticamente estimada, que é um outro estudo nosso, ela fica na faixa de 54,7 bilhões de reais de receita líquida. Aqui eu estou falando de receitas referente à graduação presencial e EAD dessas instituições. No modelo de negócio, praticamente aqui, não está contemplado aquelas instituições ainda que tem uma fonte de receita além de matrícula. E, obviamente, né, se a gente for perceber hoje, pela nossa condição estratégica, de condição de configuração de mercado, essa deve ser ainda uma demanda muito notória, muito particular, que as instituições vão começar a buscar. Como eu posso ter um nível de receita significativo, não considerando só matrículas? Ou seja, eu vou fazer de que maneira a inovação da minha estrutura financeira por parte de receita dentro da instituição num ciclo de 10 anos. Se essa não é um ponto ainda necessariamente que ocupa seu espaço mental, gestor, deve começar, porque muitos começam a fazer esse exercício, tá? E eu acho que nessa estrutura ainda de competitividade, de ação tão estratégica que nós começamos a observar nessa configuração do cenário, tem um elemento em especial que a gente está investindo aqui na Roper pelo menos há 2 anos e começando a criar até uma massa crítica em relação a essa estrutura, que é falarmos sobre a gestão da permanência eficaz. Aqui a nossa consultora, a nossa autora, ela traz não só a proposta da gestão da permanência eficaz, mas sim como o contexto de você fazer uma apreensão no sentido de processos dentro da instituição de ensino, e ela faz isso num contexto bem particular, inclusive ilustrativo, de como uma instituição ela pode reverter um quadro de evasão, mas não só a questão da evasão em si, como que ela pode fomentar melhor a estrutura do seu atendimento, e aqui a gente está falando de uma certa forma até do nível de acolhimento. E aí a gente vai falar, sim, nesse capítulo, ela aborda a questão do quanto ser uma instituição ter indicadores preditivos da evasão, mas também quanto ela se qualifica em relação à estrutura de equipe de atendimento, por exemplo. Então, nessa estrutura aqui, a gente vai começar a encontrar um pouco de aprofundamento na temática, porque até então se falava muito em como que a gente pode evitar a evasão, só a evasão, evita a evasão. Aqui a gente está buscando uma outra condição, é a gestão da permanência eficaz. Isso notoriamente vai repercutir ou vai ter um impacto muito grande na condição de perenidade da instituição de ensino. Então isso começa a repercutir numa condição de cultura da instituição. Então não é algo que você simplesmente implementa de uma forma ou de outra e a rapidez. Não, isso você tem que fazer com muita maestria, com muito cuidado, com muito planejamento. É um investimento interessante
que tem uma configuração e ela traz essa configuração de retorno, da qual realmente se você para fazer uma avaliação quantitativa do seu processo de evasão, você vai observar o quanto que isso realmente pode ser eficaz, tá? Então aqui é uma ação estratégica. A gente reconhece que não são todas as instituições que consigam ainda, de uma certa forma, no Brasil, entender a condição de estratégia, a condição de veracidade do ponto de vista de equilíbrio financeiro dessa estrutura em sua instituição de ensino, tá? Mas realmente as mais habilidosas aí, mais profissionais já começam a entender e a buscar a compreensão melhor desse contexto. Um outro importante descritivo que nós vamos deixar para vocês aqui por regiões do Brasil, mas lá a autora traz isso um pouco mais detalhado, que é a questão da evasão em si. Eu não vou trazer para vocês aqui a definição de evasão, até para a gente não criar uma demanda de tempo muito maior, mas praticamente eu estou falando aqui da evasão de um ciclo, 2016 para 2017. Existem diversos conceitos de evasão, tem que tomar muito cuidado com o conceito que você vai estar trabalhando de evasão, mas aqui a gente está usando o conceito de um ciclo para o outro e não do ciclo completo de um curso. Tá? Em capítulos anteriores da análise setorial, principalmente a de 2018, a gente aborda um pouco mais a questão da evasão. Quem tiver mais interesse pode buscar isso lá, mas praticamente a gente está chamando a atenção aqui, olha, que a gente está falando de um ciclo para o outro, a evasão convencional é 19,6%. Mas um elemento que chama muita atenção aqui é a migração externa da instituição de ensino, ou seja, essa configuração aqui, eu perco realmente 5% do meu aluno, ele sai da minha instituição e ele vai para um concorrente. Aqui eu estou falando que praticamente ele sai e ele pode inclusive sair do ensino superior. Aqui não, eu estou perdendo. Ou seja, você, gestor, pode estar perdendo 5% da sua base de matrícula para o seu concorrente e você não está ainda avaliando isso. Tá? Em síntese, a fala praticamente é essa. Tá? Então, nessa estrutura, a autora constrói essa necessidade, ela traz essa configuração de como buscar essa estrutura e partindo por passos simples, tá? Que vai ser desde você olhar a experiência do aluno, você encontrar um suporte acadêmico e você ter uma atuação preditiva, certo? Então, essa praticamente é uma configuração da estrutura dentro do EAD, da configuração da oferta que a instituição faz, do atendimento que ela faz, e aí tanto o presencial quanto o EAD, mas mensurando exatamente essa condição da entrega que ela realiza, tá? Um outro capítulo que a gente acaba trazendo, e aí já tínhamos um bom tempo que não fazíamos essa apresentação dele, e o autor, felizmente, já fez uma comparação histórica com os indicadores de sustentabilidade acadêmica, e aqui é interessante observarmos que a última vez que nós publicamos essa estrutura de indicadores acadêmicos foi com as informações do censo de 2012. Nós estamos fazendo agora com as informações de 2017, o censo. Então tem um lapso de tempo aqui, da qual o próprio autor, tá, o nosso consultor aqui, ele traz uma referência de como isso se configurou como mudança. Tá? Por favor, só ajusta aqui para mim. Então, nessa configuração aqui, eu não vou trazer aqui, mas praticamente são diversas planilhas, e são planilhas de uso, não é necessariamente uma informação que ela fique solta, é um material de consulta, é um material prático, e não só para o gestor, mas principalmente para os seus gestores da área acadêmica, onde você pode fazer ali a comparação de indicadores, e não só no contexto histórico, mas da sua instituição de ensino, referente aos posicionamentos de investimento, a número de matrículas, número de alunos por docente, número de alunos por técnico administrativo, porte da instituição de ensino por regiões do Brasil. Então, essa configuração total, essa comparabilidade de índices de 2012 a 2017, o autor consegue construir aqui numa forma de olhar prático, de tal maneira que você consiga olhar os seus resultados e entender se eles estão aquém ou além da condição da configuração chamada normalidade. Tá? Então é um capítulo que ele tem mais essa pegada de algo prático. Então você vai encontrar nesse capítulo, sempre após a configuração do banco de informações, o na prática. Na prática é como se fosse uma orientação de como você usa a estrutura das informações. Então esse realmente é um capítulo que a inteligência competitiva da instituição de ensino, ela pode pegar, se apoderar e interagir um pouco mais com a sua realidade local. Existe uma configuração que quando a gente está olhando essa estrutura toda de cenário Brasil, e hoje é mais do que indiscutivelmente importante falar, que a gente passa por uma condição de reconfiguração
da parte societária de uma instituição de ensino. Ou seja, muitas mantenedoras começam a sofrer trocas, começam a ter uma nova configuração. Os autores aqui, eles conseguem configurar para a gente não só uma maneira de entender esse cenário Brasil hoje, de como o planejamento patrimonial e sucessório para as IES, ele pode, como ele está acontecendo e como que ele pode se configurar da maneira mais saudável possível. Então, aqui a gente está falando exatamente dessa configuração, de como que um líder hoje, o gestor dessa instituição de ensino, ou mantenedor, ou a configuração desses mantenedores, ela pode passar esse bastão, tá? E aí, é óbvio, na configuração do capítulo, os autores trazem aqui para a gente toda uma estrutura de como que é a realidade do setor. Eles passam os momentos necessários para a instituição entender que seriam os passos adequados em prol de um planejamento sucessório organizacional adequado. Então essa construção, esse olhar lógico do que deve ser feito, ele é apresentado. E é óbvio, aqui a gente está falando de uma condição de troca de sucessores aqui, e aí sempre vem muito notoriamente aquela questão de como que fica o sucedido, né? O que o sucedido fará no day after, depois? Pode parecer uma questão muito simples até, mas isso a gente está falando de pessoas que gerenciam uma instituição, que notoriamente no histórico dessa instituição trazem ali o seu DNA, o seu propósito muitas vezes de vida, e resolver questões iguais a essa não é algo tão simples. Então os autores abordam com muita tranquilidade e muita transparência quais são os processos mais tranquilos, mais lógicos, mais adequados para que isso possa ocorrer. E ainda dentro dessa estrutura, quando se fala do aspecto da governança, eles vão começar a construir essa configuração e mostrar que esse day after aqui, ele pode ser algo positivo para as duas partes, para o sucedido e também o sucessor. Então isso ficou muito positivo, muito inteligente do ponto de vista da autoria do capítulo, tá? E quando a gente chega numa estrutura ainda de falar da gestão, e aqui a gente está falando dessa gestão que passa ou não passa por um momento de sucessão, a gente está falando de uma gestão hoje que vivencia diversas peculiaridades de um momento de mercado competitivo, de mudanças que são realmente muito mais, às vezes até acadêmicas, quando você vê elas estão repercutindo no estratégico do seu mercado local. Então tem uma configuração que a nossa consultora e autora trouxe aqui, que é uma configuração de mindset do gestor de uma IES profissional. Inclusive, a própria definição de como que se configura esse mindset, ou seja, o espaço mental hoje desse gestor, como que ele está configurado, tá? Mas um detalhe, como que ele pode ser configurado da melhor maneira possível para ter uma reação positiva ou ter uma ação positiva frente a toda essa nova configuração de mercado. Lembra na primeira parte que nós trouxemos para vocês? O mercado mudou e vai continuar mudando? Esse mindset novo, esse novo jeito de olhar essa configuração, esse novo jeito comportamental do gestor, ela procura abordar, procura trazer aqui, ela apresenta nesse capítulo qual é a configuração dos problemas mais pertinentes em relação ao que se tira espaço mental dessa gestão, tá? Então ela traz ali, desde a conceituação do mindset, aos conflitos das gerações. Eu trouxe só um exemplo para vocês aqui, até para a gente pensar, porque esse exemplo eu acho que é muito particular, que é hoje quando a gente começa a entender que um gestor, muitas vezes, ele traz uma abordagem que às vezes é a seguinte: a minha instituição tem qualidade. Perfeito. Ele está com dificuldade de posicionamento, mas essa fala para ele é muito natural e muito notória. E talvez não esteja errado na visão dele. O que realmente mudou na configuração atual é que o conceito de qualidade ele é diferente para as diversas gerações. Então, se esse gestor que eu estou falando aqui é um baby boomer, por exemplo, ó, de 50 a 68, tá? E eu estou falando de uma geração de alunos que é de 38 a 49, ou de 24 a 37, o conceito de qualidade para essas gerações são outros conceitos. Mas o que mais interessante aqui, o tempero mais legal dessa situação aqui é o seguinte: eu tenho tudo isso misturado, junto e misturado na minha comunidade acadêmica. Eu tenho isso tanto no âmbito dos meus alunos, na minha comunidade discente, quanto também na minha comunidade docente e técnico, tá? Então, o desafio do gestor nesse sentido ele é muito maior.
Porque ele precisa vencer a barreira dos conceitos que já estão enraizados, ele precisa se reinventar, sair dessa condição de conforto e investigar, e ser empático a esses novos conceitos, porque muitas vezes é exatamente essa configuração que não está fazendo com que ele entenda a sua realidade local. Local de mercado e local interna, tá? Então essa é uma configuração que hoje tem que ser muito pertinente num olhar estratégico e profissional da gestão. Então a autora traz aqui essa questão dos conflitos de gerações, traz o aprendizado contínuo que em relação a esse posicionamento que esse novo gestor tem que ter, e é uma condição, obviamente, até estratégica, né? E aí, só para ter um recorte, aqui eu estou trazendo para vocês só o que é população Brasil. Esses são os percentuais, olha, que nós temos aqui. Geração X, geração Y, características específicas, eu estou falando que 23,3% do Brasil, de população, está nessa faixa. 24, geração Z. Mas o que é mais interessante aqui, ó, essa geração aqui, ó, alfa, de 0 a 8 anos, ela ainda não está no ensino superior. Ela está pertinente à educação básica, tá? Ela chega no ensino superior mais ou menos daqui a uns 10 anos, 8 anos mais ou menos. E isso é que vai fazer toda a diferença. Ou seja, com certeza, nesse ambiente educacional, eu vou ter uma configuração muito brusca de conceitos e de atividades de interação. Por quê? Eu vou ter um nativo digital puro, com novos conceitos, novas demandas, novos anseios, já na sua instituição de ensino. Até a forma de se comunicar com ele é diferente. Então, esse olhar, essa estrutura, a gente procura trazer aqui, a autora trouxe essa questão aqui, para que faça realmente uma complementariedade no dia a dia dessa gestão, porque isso já pode estar acontecendo quando eu falo só do nativo digital. Imagine o nativo digital puro, tá? E ainda para a gente poder fazer esse fechamento em relação à análise setorial aqui, essa proposta toda de conteúdos aqui, é inevitável, quando eu falo de um momento de mercado que está contextualizado num crescimento só de EAD, onde o presencial se mantém de uma forma estagnada, a gente só entende que esse mercado presencial ele vem a sofrer uma reação realmente mais positiva, mais ostensiva, quando nós tivermos uma outra configuração de postos de trabalho, novos postos de trabalho, sendo efetivamente movimentado acima, ou seja, tiver valores positivos para isso. Quando nós voltarmos a ter uma questão não só de inflação baixa que a gente tem hoje, mas ter uma questão de taxa de desemprego ou taxa de empregabilidade muito maior. Somente quando a gente tiver essa nova configuração, a correlação entre essas duas variáveis, tá? A matrículas por presencial e taxa de desemprego, elas são inversas. Quanto menos tiver taxa de desemprego numa configuração de cenário de baixa inflação, eu tenho essa ampliação. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos verificar uma significativa ampliação de matrículas no presencial, tá? E, obviamente, isso acaba impactando também no que é o EAD. E, até certo ponto, isso é um elemento de fomento para o EAD. Então, nessa estrutura toda, quando a gente começa a observar isso, muitos consolidadores, muitos players desse mercado da educação presencial, da educação superior, começaram a voltar os olhos para quem? Para a educação básica. Isso já era algo que a gente trazia em diversas outras falas da Roper, mas efetivamente agora, por favor, passa para mim. Nessa fala que a gente começa a entender agora aqui, em relação a esse mercado educacional, e olha só, o mercado da educação básica, ele é maior. A estimativa que nós fazemos do tamanho desse mercado, o faturamento dele é muito maior, ele é 25% maior em média em relação ao mercado da educação superior, para vocês terem uma ideia. Meu tempo de acompanhamento do meu aluno é muito maior, eu tenho um período muito maior. Obviamente tem suas características todas diferenciadas, tem seus diversos posicionamentos. A rede pública, ela atende de uma vastidão muito maior, é quase que um olhar inverso ao que acontece no ensino superior, acontece aqui com a rede privada, tá? A rede privada atende praticamente quase 20%. Mas o que é interessante entender é o que acontece, onde é que tem oportunidades aqui? Tem oportunidades de crescimento ainda por diversos elementos, não vamos entrar aqui, mas o autor traz no capítulo, ele delineia isso muito bem, ele apresenta essa decomposição de que segmentações ainda a gente tem uma configuração a crescer ou que sofre grandes impactos do tipo esse daqui, olha. Ensino médio total, 3,9% de decrescimento, tanto no público quanto no privado. É óbvio que aqui eu vou encontrar diversas premissas ou hipóteses de trabalho para ter um decréscimo nesse contexto do ensino médio. Desde não ser atrativo, desde que eu tenha uma pressão econômica e esse jovem ele não está qualificado, precisou ir para campo de serviço, saiu da escola. Mas de qualquer forma, eu vou observar que isso vai impactar no mercado da educação superior.
Se eu for pensar numa estratégia, sendo ela governamental ou não, ela precisa no mínimo contemplar uma ação muito estratégica e a longo prazo para a educação básica. Eu não consigo olhar movimentos de ampliação na educação superior se eu não olhar a educação básica. Ou seja, o meu volume de educação básica tem que ser maior e com uma qualidade maior também. No capítulo, o autor traz essa referência de qualidade e também traz uma outra referência que é a condição da demografia. Nós vamos encontrar um bônus demográfico um pouco menos acentuado, como já vivíamos há uma década, para essa segmentação jovem, ou seja, o Brasil está ficando um país de idosos, certo? Não tão bem qualificados como deveria, mas a nossa segmentação de faixa etária jovem, ela vem diminuindo a cada dia. Então, essas taxas, obviamente, elas vão ter um decréscimo. Então, aqui eu acabo trazendo para vocês só a educação infantil, para a escola, o fundamental e também o ensino médio, para vocês terem uma referência dos decrescimentos. Olha só. Então, naturalmente, quando eu olho só a segmentação demográfica, eu já vou ter um impacto. Obviamente, eu posso melhorar, eu posso mitigar essa evasão da educação básica se eu melhorar a estrutura de retenção, tá? Se eu melhorar a condição da evasão mesmo, o atendimento for mais qualitativo, eu consigo reverter possivelmente esse quadro. Mas não dá mais para eu conseguir fazer uma configuração de cenário sem desprezar a necessidade de investir na educação básica. E aqui eu acho que é interessante a gente observar essa estrutura que eu havia falado para vocês de mercado. Olha, 72,4 bilhões de reais é só da educação básica. Aqui eu estou trazendo o número totalizado. No capítulo, a gente faz uma referência dele segmentado por sistemas de ensino, pela parte só de matrículas, ou então por livros didáticos, que também fomenta essa estrutura do mercado. Então ali a gente faz uma decomposição um pouco mais abrangente, mas aqui praticamente a gente faz ela generalizada. No capítulo você vai encontrar ainda as prospectivas, os ensaios das edtechs impactando nessa estrutura da própria educação, tá? A evolução de matrículas não só numa segmentação nacional, mas também regional e também por estados. E aí os resultados de qualidade também, que eu estou falando aqui de uma maneira geral, estou falando dos resultados de IDEB e de PISA, que isso vai dar uma ideia do nível de comparação que a gente possa fazer da nossa entrega da educação básica frente a outros países, por exemplo, tá? Infelizmente não é a melhor possível, e a gente notoriamente consegue identificar isso quando eu chego com um aluno na educação superior e vejo que ele tem grandes dificuldades. Então essa daqui é uma configuração que a gente acaba trazendo para vocês, de toda a estrutura da análise setorial. E aí eu acho que é interessante, óbvio que aqui a gente não tinha pretensão de aprofundar em cada uma delas aqui. Um só desses tópicos aqui poderia dar muito mais tempo para a gente dialogar e conversar, mas a ideia era fazer essa apresentação. Tem algumas questões aqui que eu gostaria de dar uma pincelada, algumas respostas. Talvez pelo nosso tempo eu não consiga responder todas, mas é interessante que depois, de alguma maneira, a gente vai conseguir fazer uma resposta a essas questões de vocês, seja de uma maneira específica ou seja numa configuração de um próximo webinar, tá? A gente começa uma linha de webinars agora falando de mercado e nesse contexto todo aí a gente quer abastecer bastante toda a estrutura de mercado com algumas novas informações. Uma questão que perguntaram em relação à estrutura das instituições de ensino que tem até 1000 alunos. Até 1000 alunos, onde a gente falou que tinha ali praticamente quase 62% das IES, elas não ultrapassam a quantidade de 9,6%, ou seja, 10% do market share, ou seja, da quantidade de matrículas. Essa quantidade enorme de instituições de ensino só conseguem praticamente 10% do market share do cenário Brasil, tá? Então é mais essa configuração. Existe estudo de ticket médio cruzado por porte da IES? Existe sim. Nessa configuração da análise setorial aqui, existe um capítulo que é a parte das estudos de mensalidade, onde ela faz uma abordagem nesse sentido. Mas só que ela faz uma abordagem isso por portfólio de cursos, certo? Existe uma possibilidade de se fazer isso de uma outra configuração, tendo em vista que a gente já tem as bases de dados. Mas no capítulo ela não faz isso de maneira direta, faz versão do portfólio, tá ok? Estão perguntando aqui para mim qual que é a diferença entre a taxa líquida de matrícula e a taxa bruta. Aquelas taxas que eu trouxe para vocês lá, onde a taxa líquida deveria ser 33% e era 23 mais ou menos, e a taxa bruta deveria ser 50% em 2024 e ainda ela está em 33%,
Taxa bruta é assim, você imagina que são exatamente aquele percentual da população que está matriculado. Então, eu tenho uma faixa de alunos, de pessoas de 17 a 24 anos, vamos pegar essa referência. Quando eu jogo essa faixa dentro do ensino superior, eu encontro 32 e alguma coisa por cento lá dentro. Então, essa é a taxa de matriculados. Quando eu falo, mas olha, quem é que está matriculado na idade certa? Essa é a taxa líquida, ou a taxa de escolarização, aí isso cai um pouco mais. Daí essa diferença entre bruta e líquida, ela faz uma referência ao nível de qualidade que a gente faz da entrega, ou seja, quanto mais o meu aluno repete, quanto mais o meu aluno ele demora para chegar no ensino superior, eu tenho essa defasagem, é a defasagem entre a líquida e a bruta, ou da taxa de matrícula e a escolarização, tá? Que mais aqui? Qual a expectativa para o tamanho do mercado em alunos para 2025? Pô, volta só um pouquinho. Isso, 2025. A gente tem as projeções de matrícula nessa estrutura no próprio capítulo, você vai encontrar essa estrutura lá. Eu não vou trazê-la para você aqui, eu só vou trazer para você o seguinte. Nessa segmentação próxima, 2019, 20, ainda em 21, essa projeção, ela não é uma projeção tão muito mais otimista, vamos pensar assim. Porque as nossas premissas, elas se embasam muito praticamente nessa configuração que eu trouxe para vocês, de uma configuração de ampliação de postos de trabalho. Isso, obviamente, está ligado com a questão da credibilidade do governo, toda essa estrutura de mercado, tá? Implícita nesse contexto aí, tá ok? O que mais aqui? Nós vamos ter um webinar só falando sobre essa questão de porte de mercado para o futuro ainda, tá ok, gente? Vocês possuem algum relativo à mortalidade de polos? Tá ok. Vamos lá. Essa questão da mortalidade de polos é o seguinte. Em 2016, nós tínhamos praticamente registrados de polo, no censo de 2016, para vocês terem uma ideia. Eram quase 7 mil polos registrados. Efetivamente, nós tínhamos metade desses polos, de alguma forma, em atividade. Quando vem 2017, uma nova regulamentação do MEC facilita a entrada de novos pedidos de polo, novas instituições de ensino. Hoje, se a gente for fazer essa estrutura, de novo, de mensuração de polos, vamos pensar assim, polos credenciados, a gente vai encontrar quase 14 mil polos credenciados do sistema EMEC, tá? Quase 14 mil. Isso não quer dizer que todos esses polos vão conseguir ter uma atuação estratégica e tudo. Não tem, simplesmente porque o mercado é único, tá? Eu vou ter uma grande pizza, no máximo que eu vou conseguir é fazer um rateio dessa fatia dessa pizza. Então, vamos pensar assim, mesmo que eu tinha ali em 2017, no máximo que talvez eu tivesse ali eram alguns polos que eram ineficientes, alguns endereços, tá? Que nessa nova remodelagem de solicitação eu faço uma atualização desses endereços. Mas eu não percebo que essa seja a grande dificuldade do mercado em si. Para mim, quando eu olho o mercado EAD hoje, eu penso mais na condição desses novos entrantes, instituições de ensino, quando elas entram, fazerem efetivamente uma entrega de qualidade, da qual não só isso ajude a colaborar com a imagem da EAD, mas também que façam uma entrega que realmente seja notória para a sociedade. Quando isso não acontecer, eu posso fazer um movimento ao contrário também. Eu posso fazer com que essa mesma instituição, ela capta aluno, ela perde aluno porque ela não consegue fazer esse atendimento adequado e com certeza ela tem um decréscimo no conceito da sua marca e possivelmente vai encontrar dificuldade no mercado. E obviamente pode até compactar também a questão da imagem da EAD. Mas de uma maneira geral, o que a gente encontra hoje no cenário Brasil? Quando eu olho de maneira macro a EAD, os grandes grupos da EAD, eles fazem isso de uma maneira muito mais notória porque se exige mais tempo de experiência nesse contexto. Então, quem tem mais tempo de experiência, mais tempo de mercado, tem mais chances de fazer certo. Obviamente, eu encontro também muitos players que são mais ávidos, mais profissionais, onde eles entram buscando boas práticas e também fazem isso de uma maneira muito boa, tá? Então, eu acho que essa é a grande diferença aqui. Vamos mais algumas perguntas aqui. Vocês esperam queda no número de matrículas por campus nos próximos 5 anos? Eu acho que para responder essa questão teria que pensarmos no seguinte: se aquela condição que eu trouxe para vocês, de não termos atendido uma principal premissa, que é ampliação de postos de trabalho, ela sendo otimizada ou ela tendo um aquecimento, se essa não acontecer, a gente acha que vai ter ainda uma condição mais precária assim. Não vai ter uma virada de chave, não. Essa virada ela é lenta, tá? A gente entende que por uma segmentação talvez aqui uns 7 ciclos, a EAD entre num ponto
de equilíbrio, por exemplo, e aí eu tenho nesse ponto de equilíbrio alguma reverberação do crescimento do presencial também. Mas de uma maneira geral, eu preciso ter o aquecimento da economia para eu voltar a ter uma competitividade de todo o cenário Brasil, senão não acontece isso. Os cursos que nós apresentamos aqui são cursos anuais, não cursos semestrais, ok? O que mais? Quais são os 12 grandes grupos de estudo? Eu não trouxe eles aqui, mas eu vou deixar na sequência, eu faço um post, nós fazemos um post e deixamos os grandes grupos aí, tá? Mas praticamente são os 12 grupos que acompanham os três últimos ciclos do Brasil. Não houve mudança nesse sentido, tá ok? Estou falando da Croton, estou falando de Unicesumar, estou falando de vários grupos aí que acompanham normalmente esse desempenho do cenário Brasil, tá ok? Gente, eu acho que era mais isso nessa condição nossa. Consegui responder praticamente todas as perguntas e a gente fica à disposição de vocês. Vocês têm no verso do material que vocês baixaram aí, os meus contatos, tá? Podem assistir novamente o material, visitem a página da Roper ali, nós temos só uma parte de infográfico. Esses 12 grandes grupos que eu falei para vocês estão lá, tem um infográfico com esses 12 grupos lá, certo? Não só isso, mas como eu tenho diversas outras informações, mesmo sendo do ano passado, algumas dessas informações elas não defasam rapidamente. E, obviamente, a gente pega uma sequência agora de trabalho com uma condição de abastecer o mercado com novas informações a partir do lançamento da análise setorial, que a gente vai montando esse mosaico, deixando cada vez mais notório o comportamento desse mercado, como que a gente deve ser um pouco mais profissional, e eu acho que aqui vale realmente. Gestor, se você ainda não estudou o seu mercado local, faça isso, tá? Não despenda o seu espaço mental para outras atividades que não seja essa uma delas, tá? É notório a importância de você saber que grupos estão chegando no seu mercado local e principalmente a sua marca está ou não está tendo evolução de market share, a sua marca está ou não está tendo evolução de amplitude de abrangência de mercado. Faz essa avaliação, seja da maneira mais profissional possível, com certeza alguns desses percalços aí serão resolvidos. Ficamos à disposição de vocês, fico à disposição para qualquer outra interação. Agradeço muito a oportunidade e até a próxima. Até mais.